Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí galera, hoje com vocês aqui, Alanios radioativo do subsolo aqui. Nós tá no metrô, pegar um trenzinho aí. E eu tô do lado do Alanios aqui só de máscara, gente. Tem que usar máscara porque o cara tá exalando uns gases tóxicos aqui que não tá dando. E como vocês já puderam ver aí no título, meus amigos, hoje a gente vai falar aqui de Metro Exodus, exatamente o jogo que vai lançar aí na próxima sexta-feira. A gente recebeu ele aqui antecipadamente da nossa querida e deliciosa NVIDIA, meus amigos, que é parceira aqui do Meia Lua. Inclusive, eu e o Alanios, nós jogamos o jogo aqui em uma GeForce GTX, uma 1070 Ti no meu caso aqui, que foi fornecida pela própria NVIDIA pra gente jogar esses jogos aqui do jeito que deve ser jogado. E o Alanios jogou em qual, Alanios? Em uma 1050 Ti. Exatamente, meus amigos. Então, qualidade gráfica, vocês podem ter certeza que a gente tem bastante aqui, cara. Essa daqui é a nossa análise do jogo, a gente já tá jogando ele desde a semana passada já. Mas antes da gente continuar com a nossa análise, meus amigos, gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Vamos lá, meu querido Alanios, começando aí a falar de Metro Exodus, meu amigo. O que você tem aí pra poder dizer pra gente sobre o que você achou do jogo? Bom, quando eu comecei a jogar o Metro Exodus, eu falei, vou dar uma revisitada nos jogos antigos da franquia aqui. Então eu fui lá, peguei o 2033 Redux e o Last Light ali pra jogar de novo, pra ter a experiência do Metro, pra poder fazer uma comparação, pelo menos na questão da jogabilidade. Isso, acho que é uma das coisas mais interessantes aí pra questão da diversão, é se você consegue jogar bem. O Metro, ele é um jogo que ele é pesado na história, ele é baseado em um livro, o lore dele é bem complexo, né, é bem completo. Ele é um jogo que ele tem uma história bem interessante, né? No 2033, quando você começa a jogar, a história te traz mais pro jogo, ela te deixa muito curioso. No Last Light, eu senti que perdeu um pouco disso ali, e no Exodus, na hora que eu comecei a jogar, eu senti esse interesse de novo. Falei, cara, isso aqui é Metro. Exatamente, cara. Esse aspecto de história que você tá falando aí é muito interessante mesmo, porque o Alanios, ele chegou a jogar os anteriores, tá? Eu não joguei nenhum dos outros, entendeu? Eu só comecei, na verdade, o 2033 aí, e depois eu não tive a oportunidade de jogá-lo. Mas com relação à história, cara, todo mundo já sabe o plot básico do Metro, né? E houve uma guerra, e devido à utilização das ogivas nucleares aí, acabou ferrando com o mundo inteiro. Tanto é que o Metro, ele é um mundo pós-apocalíptico, né, cara? Porque, como o próprio nome já diz, os únicos sobreviventes dessa guerra que rolou aí no mundo inteiro são as pessoas que estão no Metro, vivendo ali embaixo, entendeu? Porque a superfície, ela tá toda detonada e tomada por radiação, ou seja, tá inabitável. Então eles tiveram que buscar uma forma deles sobreviverem aí, e a única forma que eles encontraram foi no subsolo. E essa radiação também causou mutações aí em monstros, nos próprios seres humanos também, que são as criaturas que a gente encontra aí no decorrer do jogo. E agora falando do Metro Exodus, né, o plot básico ali, claro que sem dar spoilers, porque o jogo nem lançou ainda, seria até sacanagem, né, fazer isso aqui. Ele continua basicamente, cara, com o Artyom, que é o personagem principal aí, né, com o seu sonho ainda de encontrar sobreviventes, né, cara. Ele acredita fortemente que eles não são os únicos que sobreviveram a essa guerra. Então a gente vê um Artyom ali logo no início fazendo uma expedição, tentando buscar frequências de rádio aí pra poder ver se encontra demais sobreviventes aí. E o pessoal que tá lá no metrô vivendo com ele não acredita, fala que é um sonho perdido, fala que ele é maluco, que ele vai acabar se matando e tal. Até que em um momento desses assim, ele consegue rastrear uma frequência bem fraca, mas que logo é interrompida. Aí ele tem aquele estalo na cabeça dele, caramba, eu tô certo sim, eu escutei alguma coisa aqui, só que foi interrompido aí. Aí uma outra expedição que ele tá fazendo com a Ana, que é a esposa dele, namorada e tudo mais dos jogos anteriores aí também que aparece, eles encontram algumas pessoas do lado de fora. Isso aqui tudo que eu tô contando é do início do jogo, então assim, é só poder contextualizar mesmo aí como é que vai ser o andamento da parada. E quando eles encontram essas outras pessoas de uma outra facção, eles são presos, e lá, quando eles se libertam, né, e começam a guerrear com a galera lá dentro pra poder fugir, eles descobrem que realmente as coisas não são como eles imaginavam, entendeu? E eu não vou contar o motivo, obviamente, mas aí, cara, o jogo, ele segue a partir dessa descoberta. A gente vai visitar diversos cenários, a gente não passa só no metrô mais, ele tem certas áreas ali que são, não diriam totalmente abertas pra caracterizá-lo como um mundo aberto, não, mas ele tem umas áreas ali que são limitadas, que deixam você ir pra qualquer lugar ali dentro daquele escopo. Pra quem não conhece a franquia, eu recomendo fortemente que jogue pelo menos 2033. Houve algumas mudanças dos títulos anteriores pra esse. Uma delas, por exemplo, é que no 2033 ele é pesado na questão de mostrar como é que os caras viviam naquele ambiente. Ele é pesado em mostrar a cultura, ele apresenta pra você a moeda de troca deles ali. O Exodus, como ele já traz você pra um ambiente mais fora do metrô, o cara que é novo na franquia, ele não vai conhecer diretamente como é que se vive naquela época, entendeu? Você vai achar que tá jogando Fallout, mas não. O 2033 é o início de tudo ali, que vai te explicar tintim por tintim o que rolou e por que tá tudo tão ferrado daquele jeito. No Exodus,
jogos, eles dão umas pinceladas com base nisso aí, em conversas, em diálogos assim. E o Alanios falando aí, gente, de ambientes, aí a gente já parte pra um outro ponto aqui do jogo, do Metro Exodus, que é espetacular, cara, que são os gráficos. Todo mundo aí já tava esperando esses gráficos maravilhosos que o jogo tem, até porque nos trailers que foram apresentados, era insano demais a qualidade que eles estavam para trazer pra esse jogo aí, né, pra nós jogadores aqui. E realmente, cara, quando a gente começa a jogar, já salta aos olhos tudo ali, entendeu? Iluminação, partículas, ocorrem algumas mudanças climáticas também que influenciam ali na visibilidade, não só nossa, dos inimigos também, o detalhe das armas, o detalhe de água, a vegetação tá muito foda, os monstros também, assim, alguns são meio bugados, mas eles também estão bem legais. Se você gosta de um jogo que é graficamente impressionante, o Metro Exodus, ele vai te agradar muito. E com o poder das placas de vídeo que a gente usou, né, eu com a GTX 1070 Ti e o Alanios com a 1050 Ti dele também, cara, a gente conseguiu rodar no talo sem problema algum. Como eu tinha comentado, se você quiser história, começa no 2033. Agora, se você quiser só gameplay, não, quero pegar esse negócio pra jogar, tal, como se estivesse pegando um Fallout, um Far Cry, alguma coisa assim, pode começar pelo Exodus mesmo, porque tudo que tinha nos antigos, ele traz pra esse também, traz algumas melhoras. Nos outros, quando você corria, o Artyom não cansava, agora ele cansa. Se estiver jogando com fone, ouvir o coração dele batendo ali, enquanto ele respira com um pouco de dificuldade, depois ele ficou cansado, dá uma imersão da hora. Aproveitando que você mencionou já o gameplay, que é o próximo aspecto que a gente vai abordar aqui, o Metro Exodus, ele é um pouco diferenciado aí com relação aos outros que a gente tá acostumado, tipo um Battlefield da vida, Call of Duty e tudo mais, porque ele traz uma pegada mais realista em termos de gameplay aí. Por que a gente fala isso? O Alanios já começou a explicar aí, de você ter que utilizar a sua máscara em ambientes com radiação, com gás. O Artyom agora no terceiro jogo, ele tá cansando quando ele corre, entendeu? E ele cansa rápido, você tem que administrar muito bem a estamina dele, principalmente quando tem monstro por perto, cara, você tem que tomar muito cuidado. E a gente tem todas aquelas outras mecânicas assim, que você olha, cara, e pensa, nossa, é uma coisa tão simples, faz todo sentido, cara, que é ele utilizar o isqueiro dele pra poder iluminar ambientes, né? Você tem uma lanterna, não precisa, mas vamos supor, você não precisa de utilizar a lanterna em um determinado ambiente ali, porque a lanterna acaba a bateria. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas você pode utilizar o isqueiro pra poder iluminar ambientes e principalmente queimar teias de aranha que ficam te impedindo de andar nos lugares. Inclusive a máscara, isso aí nos jogos anteriores também tem, é um detalhe bem interessante, que é, você tem que tomar cuidado quando você tá utilizando sua máscara, principalmente enfrentando inimigos que ela pode quebrar. E se ela quebrar, meu amigo, se você tiver num ambiente radioativo aí ou com gás, você vai morrer, porque vai ter um buraco lá na sua máscara, ela vai estar toda quebrada, então não vai ter como, ela não vai te proteger. Então você pode consertá-la se ela quebrar. Inclusive teve um momento eu jogando o Exodus, que foi bem legal, que minha máscara quebrou. Aí apareceu o botão lá pra poder vetar o buraco que tava na minha máscara. Aí ele pegou um pedacinho de esparadrapo e colocou lá no buraquinho, cara. Eu achei muito louco isso. E essa manutenção da máscara, cara, não se aplica só a ela, não. Se aplica também às armas que você pega durante o jogo ali, entendeu? Porque se as armas sujarem demais, elas vão te deixar na mão, cara, em alguns momentos. Aconteceu comigo diversas vezes de eu não limpei a arma, eu vou utilizar ela lá no embate contra os inimigos ou monstros, a arma trava, porque tem sujeira demais nela ali, impedindo ela de funcionar direito. E é muito frustrante, cara. Só que assim, é frustrante, mas é uma pegada mais realista que o Metro traz aí, entendeu? Faz sentido. Continuando aqui sobre os aspectos de gameplay, né, ele tem mais apetrechos aí, o Artyom no Metro Exodus, né, que ele tem no braço dele ali, ele tem um medidor de radiação, que vai te indicar lá com um barulhinho quando você estiver entrando em áreas com radiação muito alta. Aí você vai pegando outros apetrechos também pra poder colocar no braço ali, como sensor de movimento, pra você saber se tem algum inimigo ou monstro por perto. Você também tem uma bússola que te indica o caminho. E ainda sobre as armas, como eu tava comentando de limpá-las aqui, você pode carregar no máximo 3 armas, sendo que 2 desses slots aí vocês podem trocar por qualquer arma, seja shotgun, seja metralhadora, seja pistola. E o terceiro slot, ele é reservado para uma arma especial espartana, que você consegue ali no decorrer do game, entendeu? As armas, elas podem ser totalmente customizadas também, com peças que vocês encontram aí derrotando os inimigos e pegando das armas deles. E o principal aspecto do jogo aí para craft de itens, que tem em peso no Metro Exodus, são 2 recursos, exatamente, são só 2, entendeu? Não tem mais do que isso, que são as soluções alquímicas e os componentes de peças que vocês conseguem com os inimigos e explorando os ambientes, que isso é de extrema importância que vocês façam, porque quando as suas balas acabam, você precisa muito desses recursos aí para poder criar balas para suas armas, porque as que vocês pegam com os inimigos não é grande quantidade, não. Esse ponto que o Caio comentou, de você pegar itens dos inimigos para equipar na sua arma, isso é uma alteração na economia do jogo. Nas outras versões, você tinha uma moeda de troca, e agora você não tem mais a moeda de troca. Foi uma alteração. Você tem direto os itens ali, e o seu gerenciamento, ele vai em cima dos recursos que o jogo te fornece. Você tem que achar uma bancada para você poder fazer os upgrades nas armas lá, das peças que você encontra delas, e também para você comprar as munições e tudo mais que você tem direito. E além
das armas, você tem uns recursos secundários ali, que é arma de arremesso, coquetel molotov, granada, e também tem as latinhas que você utiliza para poder chamar a atenção dos inimigos. Eu achei até bem limitado, assim, achei que teria mais coisas pra gente poder usar como secundária, assim, a parte das armas, pra gente poder pegar os inimigos, mas ali já é suficiente também. Já serviu ao meu propósito ali aqueles itens. Acho que eles quiseram trazer mais essa sensação de escassez. Você tá num mundo mais aberto, você tá na superfície, menos recursos. Acho que eles quiseram deixar isso mais evidente, né? Bom, mas nem tudo são flores, meus amigos, no Metro Exodus, porque apesar dos gráficos impressionantes, do gameplay bacana aí e tal, ele tem uns bugs, cara, que me irritaram de um jeito, meu amigo. E citando alguns dos bugs, monstros surgindo do nada, por exemplo, eu virei pra trás assim, não tinha monstro nenhum, aí do nada o bicho pipocou na minha frente, ele tipo teletransportou que nem o Goku. Tem uma hora que a gente encontra um bagre gigante, um dos primeiros cenários mais abertos ali que eles nos colocam, no gelo. Aí teve uma hora que eu fui chegar na beirada do rio assim, pra poder ver ele mais de perto, ele foi chegando na beirada, eu falei, tá um pouco longe ainda. Do nada, parece que dá um salto de frame assim, uma pipocada de frame, aí o bicho já tá fora d'água assim, quase que inteiro, me batendo, cara. Eu falei, que é isso, mano? Que trem esquisito. Teve um momento também que eu tava enfrentando um cara com a blindagem, né, que ele é mais difícil de matar. Eu taquei um molotov nele. Assim que o molotov caiu no chão e acendeu o fogo imediatamente sumiu. Ou seja, eu perdi o molotov. Obrigado, bug. E aproveitando que a gente tá nesse momento de falar de aspectos negativos aí, a gente comentou da história. Eu achei, cara, ali pelo menos no início, quando ele tá nesse cenário de gelo mais aberto que ele nos coloca, o primeiro, eu achei que ficou bem arrastado, sabe? Nesses cenários que você tem que parar e cumprir alguns objetivos ali dentro pra poder prosseguir. Pegar alguns recursos lá pra poder consertar o seu trem que quebrou, alguma coisa assim. Isso dá uma parada na história. Tem os diálogos lá do pessoal, que é muito interessante? Tem. Só que chega um momento que cansa também, porque eu nunca vi gente falar tanto na minha vida igual nesse jogo. Você senta com um cara pra você conversar, aí vai. E não acaba. Eu falei, meu Deus do céu, para de falar, meu amigo, eu tenho coisa pra fazer. Então, assim, esses momentos que ele te joga nos cenários, assim, dá uma boa arrastada na história. A partir depois desse primeiro cenário, ela começou a conduzir de uma maneira mais interessante. Eu não gosto desses jogos que arrastam muito pra contar a história. Esse é um ponto que eu gostei muito no Metro 2033, que, tipo, ele te coloca na história de um jeito que ele fica o tempo inteiro te prendendo na história, assim. E aí tem aqueles momentos onde você segue o NPC ali, e aí, de repente, o NPC te solta e fala, anda um pouco sozinho aí. Aí você entra em pânico, porque você tem que se achar naquele mundo que não tem mapa e não tem nada ali. Eu acho que essa forma de construção, ela é muito legal. E agora, cara, partindo pro aspecto fator diversão da trilogia Metro, vamos colocar assim, né? Porque eu acho, cara, que quem tá muito acostumado e gosta demais da pegada de jogos como Call of Duty, Battlefield, que tem os gameplays mais rápidos, pode se frustrar um pouquinho, porque ele é um jogo um pouco mais lento, não é aquela correria desenfreada, esses aspectos das armas aí mesmo que a gente comentou, isso pode incomodar esse tipo de jogador também, mas eu acho que vale muito a pena, sabe? É uma experiência diferente, né, pra um FPS assim, que te dá uma maior imersão nesse estilo de jogo. Foi o que eu pude sentir jogando o Metro Exodus, entendeu? A proposta do Metro é sobrevivência. Se você é jogador de Call of Duty, Battlefield e acha que vai ter o mesmo tipo de experiência com o Metro, tira o cavalinho da chuva, muda o mindset aí, porque o Metro ele traz uma experiência de sobrevivência pra você em um mundo pós-apocalíptico, no inverno nuclear, é outra pegada. Ele vai a todo tempo criar situações que você vai se pegar naquele lance de puta, devia ter prestado mais atenção nisso. E teve um fator que eu esqueci de falar que me incomodou um pouco, é o fato do protagonista ser mudo, cara, porque em todo jogo a gente busca criar uma empatia com os personagens, principalmente com aquele que a gente tá jogando, pra gente poder se importar com ele e ter mais vontade de continuar aquela jornada e saber o desfecho daquela história. E esse é um problema muito grande, pelo menos foi pra mim no Metro, porque a galera conversa com o Artyom e ele não responde, cara. Pelo menos a Ana, ela é uma personagem assim forte e um amorzinho de pessoa também. O Coronel Miller, que é o pai dela, também é um personagem bacana assim, meio casca grossa, e o restante da galera lá do pelotão deles, né? Alguns ali são engraçados, eles contam suas histórias, é bem legal isso também, mas eu senti muita falta, cara, do protagonista falar. Em 2033, eles já criaram essa característica do cara só aparecer na tela de loading. No Metro Exodus é a mesma coisa. A impressão que você tem do protagonista, você vai encontrar na tela de loading ali a forma como ele pensa, o que ele acha dos eventos. Eu também não sou muito chegado nessa forma de contar história. Trabalhar narrativa desse jeito, não acho tão legal assim. Bom, mas de modo geral, cara,
cara, o Metro Exodus, ele é um jogo muito legal, apesar desses pontos negativos que a gente citou aqui. Esses aspectos mais realistas que ele traz pra gente, o ambiente, o gráfico impressionante que o Exodus nos trouxe aí também, entendeu? A história, ela começa a dar uma guinada aí, um pouco depois ali do segundo cenário. E assim, quem gostou dos Metros antigos, vai se divertir muito com esse, e eu acho que até mais, porque ele vai te tirar do subsolo. Eu também gostei, porque eu joguei e cativou bastante. Quem gosta, quem quiser, mano, pode ir. Vai na fé. Mas então é isso, meus amigos. Essa foi a nossa análise aí de Metro Exodus que nós recebemos aí da nossa querida NVIDIA, distribuído pela Deep Silver, é importante falar isso aqui também. E agora eu passo a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora. O que você espera do Metro Exodus? Você está animado para poder jogar o jogo? Você jogou os jogos anteriores e gostou? O que você acha dessa pegada mais realista do game aí? A gente vai gostar bastante de conversar com você sobre isso aqui nos comentários. Não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, C12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, Fomos pro metrô.